Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, depois dessa goleada do Bahia 4-0, tem que pedir ajuda aos super-heróis. Bom, primeiro vou pedir a você, né, para largar o like, já deixar aí o seu comentário. E agora, torcedor, quais são as contas a fazer? E eu vou ajudar você, claro, a entender essa matemática do Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro. Já vai deixando o seu like, já curte o nosso canal, já opina e principalmente compartilha para a gente se tornar a maior referência na comunidade vascaína, reunindo a maior quantidade de torcedores do Vasco da Gama. Então vamos embora! Vamos para esse vídeo fazer contas? É o momento de fazer contas. Porque olha só, torcedor, o Bahia venceu 4-0, deu uma desgarrada da zona de rebaixamento, abriu 4 pontos para cima do Vasco, que é o primeiro ali dentro da zona da confusão. E como é que fica a situação? Foi ruim o Bahia vencer? Não sei. Sabe por quê? O Bahia recebe o Santos na próxima rodada em casa. O que significa isso, Azevedo? Eu explico para você. O Santos hoje está ali em 8º lugar, 9º, vai ficar naquele meio de tabela para a Sul-Americana. Não almeja nada demais o Santos. Então, na última rodada, o Santos, lá na Fonte Nova, não fede nem cheira para o Bahia. O Bahia chegou a 41 pontos, vence 44, desgarrou, não vai ser rebaixado. Perfeito. Agora, olhem as contas que eu comecei a fazer vendo o jogo do Bahia, porque o Fortaleza, que depois de vencer o Vasco achou que estava livre, ele se complicou. Porque veja bem, o Fortaleza tem 41 pontos, estou até olhando aqui a tabela, 10 vitórias, o Vasco tem 37 e 9 vitórias. O Vasco vencendo o Corinthians vai a 40 pontos e 10 vitórias. Esse critério, número de vitórias, não vai alterar muito, porque só vai ter mais um jogo. Só que o Vasco recebe o Goiás, e aí vindo de vitória para o Corinthians muito mais entusiasmado e empolgado, enquanto o Fortaleza vem ao Rio pegar o Fluminense, que está de olho no G4, de entrar logo de início na fase de grupos, sair daquelas fases anteriores da Libertadores. Vida não é fácil. Ao Vasco vai interessar 2 resultados nessa partida. A vitória do Fluminense e o empate. Porque se der empate, Fortaleza vai a 42 e o Vasco ganhando os 2 jogos, fecha com 43. Ou seja, traz o Fortaleza para o Z4. Outra possibilidade. O Sport. Azevedo, você tá louco, 42 pontos, beleza. Pega o Atlético Mineiro no mesmo horário do jogo do Vasco. Se o Sport perder para o Atlético Mineiro, ele se mantém com 42. Se ele perder na última rodada para o Atlético Paranaense, que é sempre um jogo difícil lá na Arena da Baixada, ele fica com 42. Ou seja, torcedor, o Vasco pode depender apenas dele. Claro, a gente vai olhar a tabela de classificação, o Sport vem bem nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Ok, o Fortaleza vinha oscilando, vinha de 2 vitórias e 1 derrota, mas esse Campeonato Brasileiro está muito mexido. Eu nem estou falando da possibilidade de impugnar o jogo Vasco Internacional. Olhando o atual cenário, com 2 jogos a mais apenas, o Vasco vencendo os 2 jogos, é bem possível o Fortaleza não vencer o Fluminense no Maracanã e o Sport ser derrotado pelos 2 Atléticos. Apesar de eu achar o Sport o adversário que o Vasco não tem que se preocupar, mas ele pode aproximar dependendo desse jogo com o Galo. Então, torcedor, na minha avaliação, o que eu entendo nesse momento? O grande problema é o Vasco. É o Vasco conseguir vencer 2 jogos.
porque já são 4 jogos sem vencer. Nos últimos 12 pontos disputados, o Vasco só ganhou 1 ponto. Aí mora o perigo. O Vasco vinha de um bom resultado diante do Atlético Mineiro, vitória, empatou com o Palmeiras fora, beleza, crescente, pau do Flamengo, pau do Fortaleza, pau do Internacional. Essas derrotas custaram caríssimo. Eu não vou nem falar das derrotas para o Coritiba, um time que já está rebaixado, perdeu para o Ceará, mais do que rebaixado o Coritiba. Não vou nem analisar esses confrontos, mas a queda de rendimento que teve o Vasco. Alento. Falei com um grande jogador do elenco do Vasco, antes do jogo Bahia e Fortaleza, e ele demonstrou muita confiança no jogo de amanhã. De um Corinthians que dos últimos 5 jogos tem o mesmo aproveitamento do Vasco. 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É difícil bater o Corinthians lá? É impossível? Claro que não. Claro que não. Ah, Azevedo, mas já são 10 anos sem vencer. E aí? O Bahia não vencia o Fortaleza em Fortaleza, acho que é mais 50. Porra, meteu 4. Como diz o meu ídolo, um pai para mim, o canhotinha de ouro, Gerson, futebol é jogado e lambaria é pescado. É isso. Ninguém morre de véspera, a não ser o peru. Tirando isso, o bicho, amigo, esquece. Agora, é claro que se a gente olhar o rendimento do Vasco nas últimas rodadas, a confiança não vem. Mas a matemática está ainda muito a favor. Óbvio que você, torcedor, vai falar assim, Azevedo, eu já vi esse filme 3 vezes. Ok. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há rodadas a executar, há o que torcer, planejar. É possível vencer o Corinthians fora e o Goiás em casa? Sim. É possível o Fortaleza não vencer o Fluminense? Claro que sim. É possível o Bahia tropeçar em casa com o Santos? É mais difícil, mas é. E o Sport perdeu os 2 jogos? Esse eu acho mais difícil, mas são possibilidades. O que eu quero dizer a você, torcedor, calma, se é que é possível, é que nada está perdido. Concorda comigo? Então comenta aqui e vamos embora. Vamos torcer e muito, porque domingo é dia de novidade. Até a próxima!